Breno e Gabriel Grando podem deixar o Grêmio na próxima temporada. Existe a possibilidade de Chapecó e Breno deixar o Grêmio em 2023. Vou repassar todos os detalhes para você, torcedor. E quero aproveitar também o momento para esclarecer a situação de 3 goleiros que estão no radar do Grêmio. Vamos conversar a respeito de Marcelo Groi, Tadeu e Sérgio Rochetti, goleiro, capitão e destaque do Nacional do Uruguai. Eu vou rodar a vinheta e já volto com mais detalhes para você, torcedor. Bom, pessoal, a respeito dos 2 goleiros, sobre o Breno e sobre o Chapecó, tem 2 questões que nós, torcedores do Grêmio, precisamos ficar sabendo. Bom, pessoal, a respeito do goleiro Gabriel Chapecó e do Breno, esses 2 atletas têm 2 situações que eu quero estar repassando. A primeira, os 2 atletas podem deixar o Grêmio por conta de propostas do futebol do exterior. Veja só, um exemplo. Temporada passada, Gabriel Chapecó recebeu proposta do Sassuolo da Itália. O Grêmio que não quis negociar, mas ele tinha proposta do exterior, ele tinha proposta da Europa. E com toda certeza, o Breno também, goleiro campeão olímpico. O Chapecó com convocação para a seleção brasileira. Então são atletas valorizados. Os 2 têm mercado no exterior. E por isso tem a possibilidade deles deixarem o tricolor gaúcho em 2023. A informação também é do jornalista Wagner Martins, que já trabalhou na Band e também na Fox. Ele informou que os 2 atletas, os 2 goleiros, podem estar deixando o Grêmio em 2023. Então existe essa possibilidade. Segunda questão, os 2 goleiros, apesar de ser seleção brasileira, Chapecó, seleção principal, e Breno, campeão olímpico, os 2 recebem várias críticas. Por exemplo, o Chapecó com questões com os pés, na saída de bola com os pés. Ele é horrível, terrível. Não sabe jogar com os pés o Chapecó. E o Breno, obviamente, também tem as suas críticas. Também recebe as suas críticas. Principalmente pela fragilidade em bolas aéreas. Ele não sai bem nesse quesito. Em escanteio, sempre é um perigo. Ele não sai bem em bolas aéreas. É a sua fragilidade. E é criticado também por isso. Então, assim, o Breno e o Chapecó são excelentes goleiros. Mas eles também, de vez em quando, são questionados por algumas fragilidades. E assim, pessoal, e eu gostaria de deixar um questionamento curto e breve para você, torcedor. Vale a pena nós se desfazer desses 2 atletas por conta dessas fragilidades? Todo mundo tem fragilidade e eles podem evoluir nesse quesito. O Breno na saída de bola aérea, o Chapecó na saída com os pés. Coloca os 2 na pré-temporada para treinar todos os dias, durante 3 meses, essas questões. Coloca o Chapecó durante 3 meses para treinar o passe com os pés. Coloca o Breno durante 3 meses para treinar a saída em escanteio. Os 2 atletas são jovens, têm capacidade de evoluir. O Breno, 23 anos. O Chapecó, 22. Eles têm potencial. Se melhorar essa questão, são goleiros completos, que fazem milagres debaixo das traves. E não é à toa que chegaram na seleção brasileira. Ninguém chega na seleção brincando. Ninguém chega na seleção brasileira sem qualidade. Essa que é a questão, ok? Mas é claro, deixo esse questionamento. Vale a pena contratar? Se você acredita que sim, eu quero citar nesse momento 3 goleiros que é sim possível o Grêmio contratar para a próxima temporada.
ok? Eu quero começar informando a respeito de Marcelo Groi. A respeito do goleiro Marcelo Groi, são 3 questões. A primeira, a idade. Não é mais um jovem, tem 35 anos de idade, está entrando em decadência. Eu sei que é um excelente goleiro, concordo, não tem como discordar dessa questão, mas é um fato também, está entrando em decadência. Segunda situação, ponto positivo sobre a sua contratação, questões contratuais, totalmente viável para o Grêmio contratar. O seu contrato na Arábia Saudita finaliza nessa temporada. Finaliza 31/12/2022. Finaliza em dezembro. Ou seja, em janeiro, assinaria de graça com o Grêmio, sem custo nenhum. Totalmente viável para o clube. E a terceira questão, a concorrência. O São Paulo quer a sua contratação. O São Paulo contratou Jandrei e Felipe Alves. Nenhum dos dois correspondeu. E para a próxima temporada, para 2023, o São Paulo quer a contratação de Marcelo Groi. Então não é uma notícia boa para nós torcedores. Mas eu quero deixar um porém na história. Marcelo Groi tem identificação com o clube, tem identificação com a torcida, tem um carinho enorme pelo Renato, e é gremista e é gaúcho. Então o Grêmio pode utilizar essa questão a favor na negociação. Beleza? Sobre o Marcelo Groi seria isso. Agora vamos conversar a respeito do goleiro Tadeu. Sobre o goleiro Tadeu, ele também está em decadência. Já tem 30 anos de idade. Não é um grande goleiro. Não tem passagens por grandes clubes. Porém, é um nome que sempre é citado no Grêmio. Já foi citado inúmeras vezes no tricolor gaúcho. No mínimo, por baixo, 3 vezes. Quando o Grêmio contratou o Vanderlei, antes de contratar o Vanderlei, Tadeu foi opção. Depois que o Vanderlei não correspondeu e foi questionado, quem o Grêmio citou novamente? Tadeu. O Grêmio testou Paulo Vitor, não deu certo. Quem foi citado novamente como uma possível contratação? Tadeu do Goiás. É claro, nem sempre foi apenas o Tadeu. Por exemplo, quando o Vanderlei, o Paulo Vitor, o Júlio César eram questionados internamente, o Grêmio citou a possível contratação de quem? Do Tadeu, do Cássio, do Gatito. Mas veja só, o Tadeu sempre foi citado como opção de contratação. Então é um nome que a direção do Grêmio gosta. É um nome que a direção do Grêmio sempre está sondando. E nessa temporada vem jogando bem novamente. Veja só, o Goiás ganhou do Galo por 1-0. Tadeu não foi vazado. E ele se destacou nesse jogo. Ajudou a segurar a vitória do Goiás. O Goiás venceu por 2-1 o clássico contra o Atlético Goianiense. O Tadeu evitou o segundo gol. Se destacou, fez defesas importantes. Na vitória do Goiás contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Jogo tenso. Quem decidiu o jogo? Pedro Raul com 2 gols. E o Tadeu evitou o empate do Santos e a virada do Santos em casa. Foi uma grande partida do Tadeu. Rodada passada contra o Flamengo. Empate em 1-1. Veja só, Tadeu também se destacou. Evitou o segundo gol do Flamengo. Então é um atleta que está aparecendo e está ajudando a equipe do Goiás nas últimas rodadas. E é um bom goleiro. Tem experiência. Mas a questão é, nunca jogou em um clube grande. Porém, sempre é citado no Grêmio e em outros clubes também do futebol brasileiro. Ok? E agora, para finalizar, quero repassar os detalhes sobre Sérgio Rochetti. Bom, pessoal, sobre o Sérgio, 29 anos de idade, capitão da equipe do Nacional e goleiro de seleção uruguaia. Nós estamos falando sobre um goleiro de nível seleção. Ele é titular da seleção uruguaia. Sérgio Rochetti, capitão do Nacional, com experiência, com bagagem, 29 anos.
estava no futebol da Holanda, foi para a Turquia e veio de graça ao Nacional. E agora ele já divulgou que quer deixar o Nacional do Uruguai. Porém, ele tem contrato até dezembro de 2023 com a equipe do Nacional. O Grêmio, se realmente contratar o Sérgio, precisa pagar a sua multa, que hoje é estipulada em 3 milhões de euros. Para você ter uma noção, o Breno e o Chapecó são avaliados em 5,5 milhões de euros. Então, caso o Grêmio negocie o Breno, por exemplo, com o valor do Breno, consegue pagar a multa do Sérgio Rochetti. Caso venha do Chapecó, a mesma situação. Vou deixar aqui na tela a informação de junho desse ano, de 2021, onde ele foi citado como plano A da direção gremista, caso Breno e Chapecó deixasse a equipe do Grêmio, ok? Informação do site Bola VIP, ok, pessoal? Essas são as informações sobre Sérgio Rochetti, sobre Tadeu, Marcelo Groi e também expliquei a situação de Breno e Chapecó para você, torcedor. Agradeço muito, forte abraço e fui!